pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, sou Head de Produtos da Eterna Capital. Hoje eu estou com a Bia. Olá pessoal, bom dia. Sou Bianca Santos, sou broker responsável pela mesa de renda variável. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tanto análise fundamentalista quanto análise técnica e como a gente chega na escolha dos papéis que estão na carteira de cada um dos clientes, conforme o perfil de risco, seja conservador, moderado ou agressivo. Toda a pauta que segue para definir na ponta final qual que é o papel que chega para cada um dos clientes. Perfeito. Acho que é interessante aqui a gente compor um estudo de caso, né? Desde a análise fundamentalista até a análise gráfica. É um conjunto de diversas mãos e diversas métricas, né, de análise e que faz a gente chegar na escolha dos ativos aí que compõem as nossas carteiras recomendadas. Bem, conta pra gente um pouco quando a gente fala de análise técnica ou análise gráfica, qual que é o formato da escolha para chegar em cada um dos papéis, qual que é o racional para a gente chegar nos nossos clientes, para cada um dos perfis de investimento, para definir na ponta final o que chega para eles. O foco da análise técnica e análise gráfica, que muitos acham que trata-se da mesma coisa, mas não é, são operações bem diferentes. Enquanto o gráfico a gente aborda especificamente, né, o estudo do comportamento dos candles, ou seja, o movimento dos ativos, né, o comportamento de uma forma geral. Já a gráfica utiliza apenas esses movimentos. Já a análise técnica, além dos movimentos gráficos, né, nós utilizamos também o estudo dos indicadores, que compõem, né, a visão final de como que esses ativos não só se comportaram no passado e qual a previsibilidade desses ativos se comportarem no futuro próximo. Levando em consideração que tanto uma quanto a outra, elas se complementam, né? Então hoje em dia é muito difícil a gente dizer que seja um trader ou um especialista técnico, ele é exclusivamente técnico ou exclusivamente gráfico. Geralmente hoje a gente compõe, né, todos esses indicadores, inclusive fatos relevantes dos próprios papéis e das próprias empresas também, que até então, no passado, era desconsiderado. Hoje a gente já faz esse mix de informações, de modo que a gente consiga ter discernimento de poder pautar exatamente o que é necessário na nossa tomada de decisão. E na realidade, aqui, né, eu como especialista técnica e gráfica, a gente utiliza desses estudos, né, desse objetivo, dessa métrica, basicamente para compor os ativos que estão em tendência, né? Então esse é o ponto principal. Tendência, volume, força e volatilidade. Então esses são pontos cruciais para que a gente tome a decisão de entrada, de stop gain, stop loss e saber o nosso gerenciamento de risco, que é importantíssimo. E obviamente que esses estudos eles são pautados não de uma forma muito sem nenhuma análise prévia. Toda essa composição e a chegada da escolha desses ativos dentro da análise técnica gráfica parte do pressuposto da análise fundamentalista, que no caso você, né, Igor, como responsável, vai dar toda a abordagem, né, do que fomenta o negócio, business especificamente da empresa, do ativo, do setor, para que a gente chegue na escolha da curadoria dos ativos que vão compor principalmente uma carteira recomendada de ações. Perfeito. E agora, então, pegando o gancho que a Bia comentou, então, quando a gente olha para a parte fundamentalista, ela olha para o micro da empresa, quais os aspectos daquela empresa, se a gente vê uma tendência de crescimento para a empresa ou não. Então, para isso, a gente olha primeiramente o valor de mercado, então saber quanto aquela empresa tem de valor de mercado, obviamente, é algo que tem de grande influência. A gente gosta de olhar qual que é o lucro ou qual que é a geração de caixa que aquela empresa tem, né, nos últimos resultados, como essa empresa tem tido de lucro, o que ela tem gerado de caixa, para saber se ela faz sentido ou não estar na carteira. E, obviamente, outras métricas como a dívida da empresa, qual o tamanho dessa dívida, o caixa que ela tem para a gente chegar na dívida líquida, todas essas conjunturas para saber se aquela empresa faz sentido ou não. Depois de desenhar todas essas métricas, a gente tem outras contas que a gente faz, então, por exemplo, dividir o valor de mercado daquela empresa pelo lucro para saber se ela está no patamar barato ou não, o endividamento da empresa sobre o que ela gera de caixa, para saber se ela está num momento
legal de entrada ou não. A gente olha o ROI, quer saber qual a quantidade de retorno que a empresa traz perante a quanto os sócios colocaram de dinheiro no negócio. Então tem algumas métricas, se a gente for falando aqui, a gente vai por muito tempo, então dando uma resumida, essas métricas que a gente coloca, e depois a gente coloca também lá no Instagram da Eterna, o que é cada uma dessas métricas de uma maneira mais desenhada para ficar mais fácil para o cliente que tem maior interesse em saber. Eu costumo dizer que a gente trabalha com sopinhas de letrinhas, né? Nós temos diversos termos bem técnicos, mas eu acho que acima de tudo é entender que através da análise fundamentalista a gente vai entender se de fato o endividamento está dentro do esperado, né? Entender se o preço da ação está dentro de um preço justo, né? Entender se o valuation dessa operação, dessa empresa, está adequado, né, e frente às necessidades do que o próprio cenário econômico, político e fiscal nos oferece. E, sobretudo, com todas essas informações, né, parrudas da empresa especificamente, trazer ela para dentro de um cenário setorial, né, em comparação com outros pares, né, do mesmo segmento, e checar se dentro desses pares, né, dessas empresas, dentro daquele setor, quais estão mais aptas no curto e no médio e no longo prazo, através da análise gráfica, checar as tendências de posição de cada um desses ativos. Então, entenda que não é uma única análise, é uma conjuntura de análises, né, por isso nós aqui da Eterna temos que estar sempre muito bem antenados, somos todos certificados para que tenhamos, né, a consistência de análise para que possa compor, né, uma carteira que faça sentido dentro do cenário, não só nacional quanto internacional, e, inclusive, a previsibilidade da tendência desses ativos para que o cliente tenha um retorno factível com a realidade que nós temos hoje. Perfeito. Eu acho que em resumo, né, Bia? É um trabalho ali que ele não para, né? É um trabalho que, obviamente, todo trimestre tem divulgação de resultado de empresa. Diariamente, a gente tem o volume de dinheiro estrangeiro entrando, dinheiro estrangeiro saindo, empresas recomprando ações. Tudo isso gera um volume para tanto análise técnica quanto análise gráfica observar. E esses resultados, essa temporada de resultado, mudança, igual a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, fez uma série de empresas que a gente acompanha ter um movimento bem ativo. Então, é um trabalho que ele não para. Então, em resumo, é isso que a gente precisa estar fazendo aqui na Eterna para vocês, nossos clientes. Eu acho que é um trabalho muito difícil de um cliente, de uma maneira independente, conseguir fazer uma análise própria junto com o trabalho. Obviamente, o cliente precisa estar adicionando conhecimento, que é o nosso trabalho aqui, o que a Eterna gosta de fazer, além de fazer de criar as análises para os clientes, também passar um pouco de conhecimento para os nossos clientes. Então, acho que, em resumo, é isso. Tem algum complemento, Bia? Legal. Eu acho que é muito importante aqui na Eterna que estamos sempre na mesma página, né? Da mesma forma que nós temos especialistas de mercado, como eu, o Igor, nós levamos esse conhecimento, essas informações e divulgamos e compartilhando com todo o nosso time de assessores, que são eles que estão ali na frente, né, com vocês. Então, é extremamente importante saber que nós prezamos pela transparência, pelas informações complementares, e de modo que você, cliente, esteja aqui na mesa com a gente, conversando de igual para igual, com todo o conhecimento e toda a parte de dinâmica mesmo de toda a operação e que faça sentido dentro, né, do seu objetivo. Eu acho que para fechar o ponto que a Bia comentou, antes da gente encerrar o bate-papo, não é só o Igor, não é só a Bia, a gente tem todo um time por trás. Então, além do time aqui da Eterna, a gente tem a estrutura do time da XP, são mais aí de 30 analistas aí cobrindo cada um dos setores que alimentam várias das análises que a gente faz. A gente tem outros pares, além da XP, que também auxilia como investidor, que faz uma série de análises que nos ajudam. Então, não é só o Igor, não é só a Bia, tem uma equipe bem grande aqui por trás para a gente chegar no melhor nível de risco e retorno para cada um dos clientes da Eterna. Perfeito, perfeita. É um time composto de muitas mãos para realmente para agregar, para entregar e fazer o que para ser feito
da melhor forma possível para que vocês tenham o retorno e a rentabilidade, não só esperada, mas de preferência superar as suas expectativas. Muito obrigada, Igor, pelo convite. Obrigado, Bia. Só qualquer dúvida, é só chamar, contate o seu assessor e siga a Capital nas redes sociais. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, obrigada.